Pai, nessa noite, nós nos reunimos para celebrarmos o Teu nome. Queremos engrandecer o Senhor, ó Deus. Nessa caminhada desses 100 dias, até 31 de dezembro deste ano, Senhor, que Tu possas abrir os céus, mover, ó Pai, com tanta liberdade em nosso meio. Que esta seja, Pai, uma noite de céus abertos, onde a glória do Senhor, a glória do Senhor possa resplandecer, ó Pai, ao sairmos daqui. Que as pessoas possam olhar para nós, contemplar o nosso coração, contemplar o nosso rosto, ouvir as nossas palavras, para que eles percebam que realmente tivemos um encontro com o Senhor. Ó Deus, que seja um encontro glorioso, um encontro nesta noite, onde o Senhor possa falar aos corações. Por isso, ó Pai, venha encher esta casa com a glória da Tua presença. Mova, Senhor, em nosso meio. Senhor, que a glória do Senhor possa encher esta casa, Senhor, de um modo tão glorioso. Eu ministro, Pai, a Tua bênção sobre a orquestra, sobre os cantores, sobre os dançarinos, sobre os diáconos, sobre o fotógrafo. Invoco a Tua bênção sobre os centuriões, sobre cada classe da escola dominical, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que trabalham na rádio, para levar essa reunião, ó Pai, para os lugares mais longínquos, através das ondas do rádio, aqueles que estão na Rede Super, ó Pai, ministrando, trabalhando, para que essa reunião alcance potencialmente milhões de pessoas, pela televisão e através da internet. Senhor, alcance-os, ó Pai, e que nesta noite, a glória do Senhor possa realmente, ó Pai, envolver os corações. Pai, dá-nos a cobertura do sangue do Cordeiro. Que não haja, Senhor, espaço na reunião para nenhuma atividade das trevas, Senhor, mas que desde já o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Venha alegrar o coração do Teu povo. Venha trazer, ó Pai, paz ao coração do Teu povo. Venha trazer respostas ao coração do Teu povo. Venha trazer fome do Senhor ao coração do Teu povo, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Então vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, nosso bendito e querido Salvador. As irmãs podem cantar. As irmãs podem cantar. Eu já refúgio. As irmãs. Já refugia. Breve esse dia irá chegar. Os homens e os sinais da sua vinda aí se mostram cada vez vencendo. Jesus, glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia,
juizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Cante! E os remidos em fulgor hão de cantar, que vencendo, vem Jesus. Glória, 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 glória. Oh, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Cante glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Toda glória a Ele. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Oh, Ele vem vencendo. Tome a sua Bíblia. Se você não a trouxe, deixe que um irmão empreste a dele para você. Mas eu quero que você levante bem alto a sua Bíblia. Bem alto, bem alto, bem alto. E vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que o poder transformador do Senhor, através da Tua bendita palavra, possa continuar nos edificando, nos consolando, nos exortando, trazendo salvação, apontando o caminho da reconciliação nesta noite. Conceda ao pregador, ao Pai, a Tua sabedoria, mas acima de tudo, dá-lhe, Senhor, conceda-lhe, Senhor, palavras ungidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Nós iniciamos segunda-feira uma jornada que vai terminar no dia 31 de dezembro, ali no ginásio do Mineirinho. Exatamente na passagem de ano, nós estaremos completando 100 dias. 100 dias. E 100 dias para colocar a nossa casa em ordem. Quando falamos em casa, não queremos falar simplesmente como a casa do Tiago, que estava toda bagunçada, no sentido natural. Mas esta casa, põe a mão no peito e diga, esta casa. Colocar a nossa vida. 100 dias para experimentarmos essa mudança, essa transformação tão grande. E tudo aquilo que Deus faz, Deus pode fazer sempre de um modo soberano, do modo como Ele desejar. Mas Ele faz, a palavra diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração.
Eu sei que o coração de cada irmão tem um sonho, de ver seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, bisnetos, nora, genro, ou seja, toda a sua família. De ver seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas que passaram pela sua história, experimentando a graça da salvação. De um dia você poder cantar com ele, o que nós acabamos de cantar. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Meus pecados foram perdoados. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu tive um reinício na minha história. É isso que Jesus faz. Nestes 100 dias, esse templo, ele está aberto e vai continuar aberto às 24 horas até o dia 31 de dezembro. Qualquer horário que você chegar aqui, as portas estão abertas. Abertas para oração. Abertas para você poder receber aquilo que Deus tem. Uma caminhada de 100 dias não significa que o único lugar que você pode fazer as suas orações seja esse local. Você deve fazer em qualquer outro local, mas você precisa mais do que nunca, permitir que nesses 100 dias a sua vida possa experimentar algo que é tão glorioso, ser transformado de glória em glória à imagem do Senhor. É uma das maneiras de experimentarmos isso do Senhor. É verdade que nem todos nós podemos, nessa hora que eu estou aqui pregando, eu estou aqui sozinho. Mas quando nós estamos orando, todos nós podemos orar. Todos nós podemos orar. Todos nós podemos orar. Eu não quero trazer para os meus irmãos uma única regra. Quero trazer princípios. Quero que você saia hoje à noite daqui com seu coração assim desejoso de ser um homem de oração, uma mulher de oração. Sabe, a oração não é para você medir a quantidade de tempo que você ora. A oração não é medida pela quantidade de tempo, mas pelas respostas da oração. Não existe uma oração que venha ficar sem resposta, não. Deus responde da melhor maneira para a nossa vida. Deus responde com sim. Muitas vezes, a maioria das vezes, Ele responde com sim. Deus responde com não também. Nem tudo que nós vamos pedir, Ele vai nos dar, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Quando Ele responde com não, não significa Ele falar assim, agora eu estou de mal de você. Não é isso. Quando Ele responde com não, é porque Ele sabe que o não é a resposta que você precisa. Em outras ocasiões, Ele vai responder dizendo, espere um pouco mais. Espere um pouco mais. Eu tenho um netinho, o mais velho tem 7 anos. Se ele virar para mim e falar assim, vovô, ore para eu casar daqui 6 meses. Eu vou falar, não dá. Espere um pouco mais. Ou seja, ele não está pronto para aquilo. Então não existe uma oração sem resposta. Algo que você precisa entender, né, pastor Gustavo, que é, não existe oração sem resposta. Muitas vezes nós queremos que o Senhor Deus responda do modo como eu acho que Ele tem que responder para mim. Não. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O nosso papel é esse, entregar. Entregar o nosso caminho é a nossa própria vida, nossas necessidades, tudo que está aí, nosso caminho, nossa história. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Crer não é acreditar, crer é confiar, é outra coisa. Tem pessoas que acreditam que uma máquina chamada avião, que pesa toneladas, pode sair de um lugar voando e chegar em outro lugar. Ele crê, acredita nisso, mas ele não confia. Eu conheço pessoas que não viajam de avião de jeito nenhum. Ele acredita. Ali está um, você viaja de avião? Tá, ele só viaja de carro. Está vendo? Ou seja, ele acredita, mas o que? Não confia. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nestes 100 dias, todos nós estamos sendo envolvidos por um peso de buscar o Senhor. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Existem momentos que nós somos chamados para buscar o Senhor. Estes 100 dias
São 100 dias de uma busca intensa por Ele. Não simplesmente para buscar as bênçãos dEle, mas para buscá-lo. Quem tem o Senhor tem tudo. Muitas vezes as pessoas correm atrás das bênçãos, como se Deus fosse um Papai Noel só para distribuir presentes. Não é isso. É diferente quando você o busca por aquilo que Ele é. Quando você entende que você foi criado por Ele e para a glória dEle. E uma das maneiras que todos nós temos para buscar o Senhor é através da oração. Através da oração. A oração, ela não é para ser medida pelo nosso relógio. A oração é o nosso relacionamento com Ele. A oração, quando a Bíblia diz, orai sem cessar. Não significa que você vai ficar orando de olho fechado o tempo todo. Você vai estar ligado ao Senhor o tempo todo. É isso que conta. Eu quero caminhar com os irmãos hoje, trazendo princípios da oração. Aquilo que Jesus é o nosso modelo para tudo, tudo, tudo. O apóstolo Paulo dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava Cristo. Mas ele imitava também em quê? No modo como Jesus orava. Abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 36. Mateus 26. A partir do verso 36. Este foi um momento delicado na vida do Senhor. Mas desde o início do ministério, a vida do Senhor sempre foi uma vida de oração. Oração nada mais é do que intimidade com Deus. A oração é relacionamento com Deus. A oração é falar com Deus. A oração é se derramar diante de Deus. Por isso aqui, Mateus 26, o verso 36, diz assim. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali, o quê? Orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. A oração na vida de Jesus não era de vez em quando. A oração era o seu estilo de vida. Era o seu relacionamento com o Pai. Eu percebo que nessa oração, Jesus estava prostrado, ajoelhado. O verso 39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Você pode orar em pé, pode orar assentado, pode orar deitado, pode orar andando, pode orar em qualquer lugar. Cada pessoa tem um nível de liberdade para orar. Não é a sua postura física que vai determinar a oração. Cada pessoa vai ter sua própria liberdade. Eu, por exemplo, eu gosto de orar ajoelhado.
Faz anos, eu costumei orar ajoelhado. Não significa que eu andando na rua, vou ficar ajoelhado na rua. Não significa que eu dirigindo o carro, vou ficar ajoelhado. Não é assim. Mas quando eu estou sozinho, esse é o momento, eu me prostro. É o modo como eu gosto. Não significa que se orar de joelhos, o outro que vai orar em pé, eu vou ser melhor do que o outro. Tem nada disso. É a maneira como você tem mais liberdade, a maneira como o seu coração mais se agrada, é a maneira de você se prostrar. Não significa o modo do seu corpo, mas a sua intensidade na oração. E aqui Jesus estabeleceu como se fosse um princípio. Um princípio. A oração ela começa como um dever, como obrigação. Mas depois você vai crescendo e vai chegar no nível do deleite. Você começa, muitas vezes assim, não consegue orar. Mas você vai. E à medida que você vai crescendo na oração, você entra no nível chamado deleite. O que é o deleite? É o prazer. É aquilo que passa a fazer parte da sua história. E o deleite na oração, quando você vê Jesus, ele se deleitava na oração. Não era só para pedir coisas. Ele estava ali no deleite da oração pela comunhão com o Pai. A oração não é aquilo que muitas vezes as pessoas dizem assim: Senhor Deus, agora eu entro na Tua presença. Nós não entramos e saímos da presença dEle. É vivermos da presença dEle. Para nós que temos a fé no Senhor Jesus, não existe um dia sagrado, não existe um lugar sagrado, e não existe um homem sagrado também. Ou seja, na igreja do Senhor, todos os dias para nós são santos, todos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Alguns dizem assim: mas é o domingo. Não, é segunda, terça, é todos os dias, todos os dias. O lugar então é dentro do templo. Filho, isso aqui são tijolos, cimentos que foram colocados um em cima do outro e virou esse prédio. Em qualquer lugar, ele diz: invoca-me, invoca-me. Ele não diz para nós invocá-lo apenas dentro do templo. Em qualquer lugar você pode orar, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer lugar, você pode abrir o seu coração. Mas algo que você precisa, eu tenho orado por isso, para que cada membro de Lagoinha, ao chegar o dia 31 de dezembro, possa estar se deleitando na oração. Ela começa como um dever, como uma obrigação. Mas à medida que você vai entrar num nível chamado do deleite. Jesus, ele se deleitava na comunhão com o Pai. Por esses momentos quando você pode orar, de olhos abertos, de olhos fechados, não importa. Nós fechamos os olhos exatamente porque tem tanta coisa que se distrai. Tantas coisas que distraem, tantas coisas, tantas. Mas quando você fecha os olhos, é só você e Deus. Você pode rasgar o seu coração, falar com Ele. Então nós temos o costume de fechar os olhos. Não é uma questão assim: Ele vai ouvir oração. Não, só de olhos fechados. Tem hora que é tão bom você orar de olhos abertos. Quando você está no alto da montanha, contemplando a cidade, tantas coisas. Quando você está num jardim, você vai fechar os olhos aqui? Não, fica de olho aberto, dizendo: Senhor, Tu és tão maravilhoso. Tu fizeste cada uma dessas flores, Senhor. Como o Senhor pintou essa aqui de uma forma tão linda. Quantos matizes diferentes, quantos coloridos. Deus, como Tu és tão glorioso, tão criador, como Tu és magnífico. Ou seja, não pensa que a oração seja apenas uma fórmula. A oração é o nosso relacionamento com Ele. Mas quando Jesus vira para os discípulos e disse assim: nenhuma hora, fale comigo, nenhuma hora. Uma hora tem quantos minutos? Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Quando Jesus disse nenhuma hora, não significa que nós não possamos tirar uma hora do dia para orar.
Talvez você vai começar com 5 minutos ou 10. Talvez vai chegar aos 15. Mas você continue. Até tem esse alvo. Pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora por dia. Eu quero desfrutar da comunhão com Ele. Você não vai começar de uma vez com 1 hora. Você não tem esse hábito ainda. Não tem. Mas comece com 10 minutos. E vá aumentando. Vá aumentando. A oração é algo que nós aprendemos. Nós aprendemos. Abra comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. Os discípulos de Jesus tinham visto Jesus fazer tantos sinais. Tinham visto Jesus curar, libertar pessoas endemoniadas. Tinham visto Jesus operar tantas maravilhas. Tinham ouvido Jesus pregar. Então é interessante isso. Eles tinham visto Jesus fazer milagres. Tinham ouvido as pregações de Jesus. E eles tinham a oportunidade de pedir a Jesus, conversar com Jesus. E eles pediram a Jesus uma coisa. Eles não pediram para Jesus assim: Jesus, ensina-nos a pregar. Ensina-nos a pregar. Não. Eles não pediram a Jesus assim: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. Né, pastor Vinícius? Eles não pediram isso: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Não. Eles pediram a Jesus uma coisa. E observe o que eles pediram. A liberdade que eles tiveram. Capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, verso 1. De certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Ou seja, eles viram Jesus fazendo o quê? Orando. Eles tinham visto Jesus pregar? Tinha. Tinham visto Jesus fazer milagres? Tinha. Mas não tem um lugar na Escritura dizendo que eles pediram para Jesus ensiná-los a pregar. Não tem um lugar na Escritura que nós encontramos eles pedindo a Jesus: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Mas eles pediram algo. Eles viram Jesus. Sabe, a oração, uma das coisas tão lindas da vida, é quando você encontra alguém, uma pessoa de oração. Uma pessoa que tem essa graça, que já está no deleite na oração. Por isso eles pediram a Jesus aqui no verso 1: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos falar? Senhor, ensina-nos a orar. Jesus podia fazer assim: pronto, vocês já sabem. Ensinar é um processo. Meus filhos, meus netinhos, eles não nasceram andando, não nasceram já conversando, não nasceram já limpando o bumbum sozinho, nada disso. Todos tiveram que aprender. Todos tiveram que aprender, todos nós tivemos que aprender. A oração também nós aprendemos. E aqui o que fez Jesus? Olha o versículo 2. Então ele os ensinou. E ele diz: quando orardes. Ele não diz assim: se orardes. Ele diz o quê? Quando. E quando é quando? Quando? Toda hora é quando. Ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Sabe quanto tempo eu gastei para ler o que eu acabei de ler? 10 segundos. 10 segundos. Mas essa chamada oração do Pai Nosso não é para nós repetirmos. Eu creio que a maioria dos que estão aqui
tiveram um transfundo católico romano. E muitas vezes, quando você ia lá confessar e confessava os seus pecados, você recebia uma penitência. Penitência é castigo. E qual era o castigo? Rezar 100 vezes o Pai Nosso. Isso era castigo. Quem aqui veio do fundo católico? Lembra? Não era assim? Recebia então uma penitência. E qual que era a penitência? Repetir 100 vezes o Padre Nosso, Pai Nosso. Isso era o quê? Deleite? Não. Era o quê? Castigo. Quando Jesus nos ensinou os discípulos essa oração, não era para simplesmente nós ficarmos repetindo. Podemos repeti-la, podemos cantá-la, podemos fazer oração cantando, mas Ele nos ensinou aqui princípios para a oração. Ele podia ter escrito um livro maior do que a Bíblia sobre a oração, mas Ele nos ensinou a orar aqui, essa chamada oração do Pai Nosso, que nós fazemos em poucos segundos, mas Ele colocou todos os princípios aqui. Do verso 5 até o versículo 13 de João 11, Jesus continua ensinando a oração dizendo, Jesus para e diz assim, disse-lhes ainda Jesus, Ele estava ensinando a orar, ensinando os discípulos como deviam orar. Ele diz assim, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro dizendo, não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Fale comigo essa palavra, importunação. Fale importunação. Diga para o seu irmão, o que você acha que é importunação? Fale para ele. Quem já importunou alguém aqui? Quem já foi importunado? Sabe o que é? É você bater na porta de alguém, tuc, 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 tuc. A pessoa não abre. Aí você continua, tuc, 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 tuc. A pessoa não abre. Sabe o que é importunar? É isso. Significa que quando você começa a orar, você não deve desistir até receber. Mas Jesus continua dizendo, olha o verso 9. Ele continua falando sobre a oração dizendo, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por isso vos digo, ele está ensinando sobre a oração. Ele não está ensinando o Pai Nosso. Ele está ensinando princípios da oração. E ele disse, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Ele não vai fabricar. Já tem. Já está pronto. Já está pronto. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ao princípio que ele diz, pedir, buscar e bater. Como que nós fazemos isto? Através da oração. E ele diz assim, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele faz um paralelo. Muitas pessoas têm dificuldade de conhecer Deus e desenvolver uma vida de oração, porque ele vai trazer um paralelo, mostrando que Deus é Pai, que Deus é um Pai. Mas muitas vezes nós queremos igualar o nosso Pai da terra com o Pai celestial. Muitos tiveram um pai que foi aquele pai déspota, aquele pai indialogável, aquele pai miserável, aquele pai ausente, aquele pai que não era carinhoso, aquele pai... Ele tem tanta dificuldade de ver Deus como Pai.
Aí Jesus mostra aqui, no versículo de número 11, ele diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E ele diz: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E o Espírito Santo é Deus. Ou seja, é você ter a própria vida de Deus em você. No Sermão do Monte, há um momento que Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, eu quero que você leia comigo. Mateus 6, a partir do verso 5. Ele volta e traz o mesmo foco da oração. Ele diz: e quando orardes, não é se orardes, porque ele não espera que outra coisa não venha acontecer na sua vida, a não ser que você seja um homem e uma mulher de oração. A oração nos liga a Ele, nos liga. Você mantém esse relacionamento com Ele. Por isso diz, não é se orardes, ele diz e quando orardes. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ele está falando de você, de mim. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É verdade que, como nós estamos aqui numa reunião grande, quando eu oro, todo mundo vai estar me ouvindo orar. Mas muitas vezes, se você chegar na minha casa, eu estou lá com a porta do quarto fechada. Eu tenho meu escritório, eu fecho. E quando os netinhos estão lá, eu faço algo. Eu tranco, eu passo a chave. Por quê? Porque eu amo demais meus netinhos. E quando eles chegam, se a porta está aberta, por mais que eu os ame, eles vão pular em cima de mim, eu vou pular em cima deles. Ou seja, perde o foco. Então, quando a porta está trancada, eles sabem, vovô está orando. Quando eram meus filhos pequenos, eles diziam, é o papai que está lá. Ou seja, não é para você mostrar para os outros. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E diz, orando, não os deis de vãs repetições. A nossa fé não é assim uma coisa que você fica repetindo as mesmas coisas. Nós não temos um livro de oração. Tem gente que fala assim: pastor, aquele irmão ora tão bonito, sabe? Tem gente que fala assim, que tem pessoas que têm um mistério na voz, na oração. Que quando ele ora, ele é assim: oh Deus, não. Você pode fazer isso? Pode. Mas não é isso. Sabe, a oração não é isso. Orar não é para ser um espetáculo para os outros. A oração é você e o Senhor. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então vai orar 150 vezes o Pai Nosso. Depois que você orar 150 vezes, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá, te perdoa o nosso pecado, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixe cair em tentação. Bem, ficou do mesmo jeito. Papagaio pode aprender essa oração do Pai Nosso.
Não é assim. Por isso ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus vosso Pai sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Antes que você peça, Deus já sabe. Você não ora para Deus ficar sabendo. Você ora para você saber que Deus sabe. Não existe nada na sua vida. Nada. Quando você fala, eu vou confessar meus pecados a Deus, Deus nunca vai ficar surpreso quando você falar as bobagens que você fez, seus pecados. Ele vai falar, gente, eu não sabia que você tinha agido dessa maneira. Confessar significa falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Porque ele já sabe. Aí você diz, então, pastor, mas se ele já sabe, por que então que eu vou orar? Exatamente porque você sabe que ele já sabe, é que você vai orar. Porque isso enche seu coração de uma certeza da resposta. Então Jesus, no verso 9, Mateus 6:9, ele diz, portanto, vós orareis assim. Vamos falar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 15 segundos, nós lemos. Não é a quantidade de vezes que você vai fazer esta oração, mas nós encontramos aqui princípios para nós orarmos, fazermos dela a nossa oração. A primeira expressão começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E você começa percebendo algo que vem com as promessas. Fale comigo, promessas. Fale, promessas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, para nós, quando oramos, você pode dizer, ó Deus, soberano Senhor, pode. Não é errado você fazer, não. Mas quando você ora dizendo, Pai, Pai, é uma conversa do filho com o Pai. Faz mais de 50 anos que meu pai faleceu. Eu não tive o privilégio, como muitos tiveram, de conviver com o pai durante muitos anos. Eu tinha pouco mais de 14 anos quando ele faleceu. Mas o Pai Celestial nunca morre. Pai. Pai. Alguns têm essa dificuldade, como eu mencionei, de orar dizendo Pai. Porque talvez o seu pai terreno prometia uma coisa e não cumpria. Seu pai não tinha diálogo. Seu pai era ausente. Seu pai tinha tantas limitações que você não tinha coragem de pedir a ele determinadas coisas, porque você sabia que ele não tinha condições de satisfazê-las. Mas aqui o primeiro princípio é esse, de você falar, Pai. Mas não, você nunca vai dizer assim apenas, que eu sou o filho único dele. Quando ele ensina a dizer Pai Nosso. Vamos falar? Pai Nosso. Ou seja, é o mesmo Pai do seu irmão. Algo que nos identifica é isso. Nós não somos apenas sozinhos. É por isso que somos igreja. A igreja é o corpo. Nós somos irmãos, somos família.
Esse testemunho que vocês ouviram hoje à noite aqui, isso é para se repetir diariamente, e tem que ser. É por isso que insistimos tanto que você nos deixe colocar você numa célula, para você ser devidamente cuidado. Agora que você fica só me ouvindo, na célula não, nós temos a oportunidade de conversar, temos a oportunidade de estar juntos, comer abobrinha juntos, temos. Mas agora quando você diz Pai, Pai nosso que estás nos céus. Céu não é apenas o lugar que a gente vai depois que nós morrermos. Céu é quando nós estamos nessa comunhão com Ele, nós estamos no céu. Céu, sabe o que é o inferno? É a ausência de Deus. Inferno é isso. Longe de Deus é inferno. Céu não é um espaço. Onde você estiver, em qualquer lugar, ali é o céu quando você está orando. Você pode orar em qualquer lugar. Ali é o céu, a presença do Senhor. Céu é ali, quando você está ali, abrindo o seu coração, falando e dizendo, Pai nosso que estás no céu. E uma das coisas tão lindas é que ele diz, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é um apelido de Deus. O nome de Deus demonstra o seu caráter. Tem pessoas que dizem assim, não, o nome de Deus é Jeová. Não, o nome de Deus é Yahvé. O nome de Deus é isso. O nome de Deus é assim. Tem pessoas até que os judeus nem escrevem o nome de Deus. Fazem apenas um tetagrama. Por quê? Eles têm aquela reverência pela escrita, mas muitas vezes não tem nada a ver com a realidade de quem Deus é. O nome de Deus não é o apelido de Deus. O nome de Deus é Ele. É Ele. É Ele. O nome é outra coisa. O nome é apenas um chamativo, um vocativo. Por exemplo, assim, meu nome, me chamo Márcio. Uma vez eu fui vendo um livro de significado de nomes, uns livros tão bobos, significado de nome, aí achei lá meu nome Márcio. E fui olhar assim, Márcio, significado, natural de Marte. Marciano de Marte. Sou nada de Marte, sou terráqueo. Nunca fui em Marte. Tem gente que está se preparando para viajar para Marte. Não tem nada a ver. Então não é o seu nome. Não é o seu nome. Você encontrou uma moça chamada Linda? Oh, Linda! E quando ela diz, quem é a Linda? Você levanta a mão, aí ela levanta a mão e diz, olha, parece que erraram no nome dela. Então não tem nada a ver. Ou seja, não é isso que você tem que entender. A reverência ao nome de Deus é aquilo que Ele é. E aqui Ele nos oferece esse espaço de você poder dizer, Pai, Pai nosso que estás nos céus. E que nós somos filhos dEle. Em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4 a 6. Gálatas capítulo 4. Do verso 4 até o versículo 6. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, olha o verso 6. Ora, porque vós sois filhos. Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Então, quando você vai orar, há um momento que você pode dizer, Pai. Você é filho. Mas ele coloca aqui essa expressão, Abba, Pai, que significa paizinho. Vamos falar? Paizinho. Se fosse o baiano, ele ia dizer como? Painho. Painho. Ou seja,
Deus. Há um versículo na Bíblia que é tão forte para mim, que diz assim, que Ele não se envergonha de nos chamar de filhos. Ele não se envergonha de nos chamar de filhos. Quando o filho pródigo voltou para casa ali, era o quadro de todos nós. O moço tinha voltado as costas para o pai. Mas ele volta todo detonado, descalço, sujo, fedorento. Se você pudesse ver aquele espectro de gente, diz a palavra, que quando o pai o avistou, correu, o abraçou. E o moço dizia: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno. Trata-me como um dos guardadores de porcos aí do Senhor. Trata-me como o Senhor trata qualquer um outro. Mas você lê a Escritura e você percebe que o pai se fez surdo a essas palavras do filho. E o pai apenas beijava. Debaixo daquela sujeira, daquele mau cheiro, daquele trapo que chegou. O pai, ele era uma figura do próprio Deus, abraçando, beijando, restaurando. Ele escolheu que fosse assim. A graça de Deus é isso. É eu ter aquilo que eu não mereço. Você nunca vai ser credor de Deus. Ou seja, Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Graça é eu ter aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Na oração não é nós chegarmos diante dele, falando: eu fiz isso, fiz aquilo. E há muita gente que no último dia vai chegar diante dele falando tudo isso, e ele vai falando: não conheço você. Porque ele só conhece quem? Os seus filhos. A palavra diz que Deus conhece os que são dele. Nós nos tornamos dele no momento quando nós nos entregamos a ele. No momento quando nós nos convertemos, passamos a ser dele. E o próprio Espírito de Deus vai testificar com o nosso espírito, dizendo que nós somos os quê? Filhos de Deus. O próprio Espírito, o próprio Deus em nós, testifica com o nosso espírito, afirmando que nós somos filhos de Deus. Sabe quando você é filho? É diferente. Uma das coisas que mais Satanás toca é exatamente nessa compreensão assim: se você é filho de Deus, você não pode estar passando pelo que você está passando. Quando Jesus iniciou o seu ministério, antes de começar, ele foi para onde? Para o deserto. E ali durante 40 dias, nós estamos numa caminhada de 100 dias. Durante aqueles 40 dias, Jesus ficou ali, orando, jejuando, comunhão com o Pai. No final dos 40 dias, veio Satanás. E o ponto que ele tocou foi esse: se você é filho de Deus, filho de Deus não passa fome, você está com fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus,
Você não pode estar passando o que você está passando. Sabe, quando somos filhos de Deus, não são as circunstâncias que vão determinar ou revelar se somos filhos de Deus ou não. Nós temos que estar firmados não naquilo que nós sentimos. Temos que estar firmados no que diz a palavra. E Jesus não questionou com Satanás em nada. Jesus questionou nada. Ele apenas disse: está escrito, está escrito, está escrito. Em todas as tentações que vieram sobre Jesus, Jesus apenas proclamou: está escrito, está escrito, está escrito. Muitas vezes, quando você passa momentos quando as coisas parecem ser tão difíceis, e naquelas horas parece que você sente assim: será? É a hora que você mais que nunca vai experimentar a graça do carinho do Senhor, dizendo: filho, 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 você é meu filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Será que você pode dar um aplauso ao Pai? É dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou filho de Deus. Santificado seja o teu nome. Santificar significa separar. Deus se revelou. E em cada revelação dos seus nomes, Ele trazia algo. Sabe, santificar o nome de Deus corresponde àquelas 5 bênçãos da nova aliança, quando nós fazemos declarações de fé enquanto nós oramos. Sobre a segurança, sobre o sustento, sobre a saúde, sobre a santificação, sobre o Espírito. Ou seja, santificar o nome do Senhor. Quando você for orar, uma das maneiras que você pode santificar o nome dEle, o primeiro que nós vamos ver ali é a santificação. O Senhor se revelou como Jeová Tsidkenu. É tão interessante esse nome, Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor, justiça nossa. Ou seja, na oração, muitas vezes as pessoas dizem: eu não sou digno, ore por mim. Mas nós temos que estar firmados não no que sentimos, mas na nossa identidade. E aqui, quando você estiver orando, você tem que olhar, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ah, mas você não é digno de se aproximar do Senhor. Você é injusto. Realmente somos injustos. Nascemos assim. Mas no momento quando tomamos a realidade da morte de Jesus, a realidade do seu sangue, a realidade do seu sacrifício, nos apropriamos, tomamos pela fé, e aqui a palavra diz que fomos feitos o quê? Justiça de Deus aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, o verso de número 18, a palavra do Senhor diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez. Jesus não morreu 2 vezes, morreu uma única vez. Olhe para mim aqui. A morte de Jesus não se repete. Quando nós celebramos a ceia, não estamos ali novamente repetindo a morte de Jesus. Jesus morreu uma única vez. Uma única vez. Uma única vez. Não existe aquilo que as pessoas dizem assim: ah, na missa, novamente nós temos novamente a morte de Jesus. Não é isso. A morte dele foi uma única vez. Por isso está escrito: pois também Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
Então, quando você for orar, você vai dizer: Senhor, santificado seja o teu nome. Tu és Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Senhor, eu estou na tua presença, vivo na tua presença, não por causa dos meus méritos. Eu não alcancei ser justo pelo meu esforço, mas o Senhor me fez justo pela tua bondade. Ou seja, somos justos por causa da morte de Jesus e por termos nos apropriado desta bênção de sermos assim. Mas aí muitas vezes você se percebe assim: mas eu estou tão... não é bem assim. Mas aí você vê o nome dele. O nome dele se revelou como Jeová Kadesh. Vamos falar? Jeová Kadesh, que significa o Senhor que vos santifica. Vamos falar? Jeová Kadesh, o Senhor que vos santifica. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Queria pedir os meninos para colocarem aí, por favor, direitinho. É o número 1 ainda, Jeová Kadesh. Romanos 6. Romanos capítulo 6, 17 e 18. Diz assim: todos acharam? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de quê? Da justiça. Ou seja, é Ele que faz essa obra na nossa vida, é Ele que faz. E o nome dele, de uma forma clara, está aqui em Levítico capítulo 20, o versículo 8. Levítico lá no Velho Testamento. Levítico capítulo 20, o verso 8. Muitas vezes as pessoas acham assim: santidade, eu preciso ser santo. Sabe, à medida que você se rende ao Senhor, o nome dele, quando você ora dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome. Mas olha o que está escrito, Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico 20, o verso de número 7. Diz assim: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora observe o verso 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. É o nome dele. Ou seja, quando você diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí você diz: Senhor, Tu és Jeová Kadesh, Tu és o Deus que me santifica. Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu sou o que a Escritura diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E aqui a promessa do Senhor diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Filho, você é separado por Deus. Você não presta para ser pecador. Fala para o seu irmão: você não presta para ser pecador. Não presta. Não presta. Sabe por quê? Porque tem um cântico que nós cantamos que diz: eu tenho a marca do Senhor em mim. E essa marca é a marca da santidade dele na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6. Muitas vezes você fica pensando assim: bem, mas será? Eu já fiz isso, eu já fui aquilo. Querido, nós cantamos hoje aqui várias vezes: o meu pecado, o teu sangue apagou. Eu sou uma nova criatura. Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Diz assim:
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o verso 11. Tais fostes alguns de vós outrora. Seu retratinho está aqui. O meu está aqui. E ele diz assim: tais fostes alguns de vós outrora. Uma das coisas que o inimigo sempre quer é fazer você pensar que esse retrato é o seu ainda hoje. Seu retrato não é mais esse. Por isso diz assim: tais fostes alguns de vós outrora, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Pode aplaudi-lo. Tais fostes alguns de vós outrora. É por isso que quando você ora, quando você se prostra diante dele e você diz: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Teu nome é Jeová Kadesh. Tu és aquele que me santifica. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. É quando você se deleita nele, se vendo como ele te vê, tão diferente. Satanás sempre quer te fazer ver como você era antes. Mas aqui a palavra diz: tais fostes alguns de vós. Verdade que nem todos tiveram essa vida tão confusa aqui, mas experimentaram todos um dia a graça do Senhor. Um dos nomes dele tão doce, ele é chamado Jeová Shalom. Vamos falar? Jeová Shalom significa o quê? O Senhor é a nossa paz. Sabe quando você vai orar dizendo, em meio de lutas, pressões, quando você diz: santificado seja o teu nome, Senhor. Tu és Jeová Shalom, tu és a minha paz. Quando você abre a escritura em Juízes, capítulo 6, verso 24. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Depois de Josué você vai encontrar Juízes. Juízes capítulo 6, o verso de número 24. Diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz, que significa Jeová Shalom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és Jeová Shalom. Quantas vezes você encontra um casal que está cheio de confusão, de briga, aquela situação assim tão horrível. Aí quando você segura a mão dos dois, você vai ministrar o que ali? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és o Jeová Shalom. Tu és o Deus da paz. Tu és o Deus da paz. Tu és o Deus da paz. Jeová Shalom. Aí você vai ministrando, vai orando. Senhor, traga paz. Traga paz, Senhor. Esta guerra que está havendo, esse conflito, essa briga, Senhor, essa confusão. Tu és Deus de paz. Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Aí você vai ministrando, trazendo essa realidade. Santificado seja o teu nome. Tu és o Deus da paz. Mas ele também tem um outro nome, tão glorioso. Aqui na igreja nós temos um grupo de música chamado El Shammah. E El Shammah é um dos nomes de Deus. Sabe qual é o significado desse nome?
o Senhor está ali. Em Ezequiel 48, o verso de número 35. Ezequiel 38, verso 35. É o último versículo do livro de Ezequiel. Ezequiel fica antes de Daniel. Ezequiel 38, 45. Não, Ezequiel 48. Ezequiel 48, verso 35. Diz assim: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será como? O Senhor está ali. Que significa Jeová chamar. El chamar. Ou seja, o Senhor está ali. Muitas vezes nossas orações, nós podemos colocar nelas determinadas pedrinhas assim de incredulidade. Quando você ora assim dizendo: Senhor, vem estar comigo. Vem estar comigo. Mas quando você lê lá em Hebreus capítulo 13, o verso 5. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 5. Hebreus 13, o verso 5. O nome está aqui. El chamar. Hebreus 13, 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. El chamar. Quando você ministra: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. El chamar. E que significa o quê? O Senhor está presente. Por isso ele diz: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. O céu pode passar, a terra pode deixar de ser, tudo pode desaparecer, mas a Bíblia diz, a experiência proclama: Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Diga para o seu irmão: eu nunca estou sozinho. É por isso que quando você vai orar, é verdade que muitas vezes você vem tão agitado, o trânsito, aquela situação, e buzina, e aquilo, e você cai, o cachorro te morde, acontece tanta coisa. É verdade que tem hora que você tem que respirar um pouquinho. Mas você nunca pode perder isso. A consciência da presença dEle. Ou seja, você não vai trazer a presença dEle. Você vive na presença dEle. El chamar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és El chamar. Tu és Jeová chamar. Tu estás comigo, Senhor. Eu posso falar, posso te ouvir. Senhor, eu sei que nessa situação o Senhor está comigo. O Senhor prometeu isso, Senhor. Esse é o teu nome. Um dos nomes: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é chamado Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara. Quando você lê em Mateus capítulo 8, o verso de número 16 e 17. Quando você está orando por uma pessoa enferma, naquela hora quando você ministra: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o teu nome, o Senhor é conhecido. Tu és Jeová Rafá, é o Senhor que cura, 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 é o teu nome. Você ministra essa realidade, Jeová Rafá. Mateus 8, o verso 16 e 17 dizem assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com palavras expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Diante das escassez, Ele se revela como Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. O Senhor proverá. Ou seja, você nunca vai dizer, eu não tenho. Você vai dizer o nome dele, Jeová Jireh. Primeira vez que esse nome foi revelado, aqui em Gênesis capítulo 22, o versículo de número 14. Que durante toda essa nossa caminhada, nesses 100 dias, você possa dizer: e pôs Abraão nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá é Jeová Jireh. Vamos falar? Jeová Jireh. Quando você chega no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, o verso de número 32. Romanos 8, 32. Como? Como experimentar isso? Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Mas em Romanos 8, 32, está escrito assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Quem está aí? Você está aqui? Eu achei que você ia pular do banco quando eu li. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Vamos falar? Todas as coisas. Jeová Jireh. Jeová Jireh. Jeová Jireh. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, o verso de número 13. Muitas vezes você pensa assim: eu sou um João ninguém, eu sou isso aqui. Nada, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que pode. Você pode. E o que é que diz aqui o versículo 13? Filipenses 4, 13. Vamos dizer juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o Jeová Jireh. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Teu nome, Senhor, tu és Jeová Jireh. Tu és a minha provisão. E se não existe aqui na terra, Ele pode criar só para você. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, olha, eu preciso casar. Santificado seja o teu nome, tu és Jeová Jireh. Senhor, provê para mim, Senhor. Eu não estou entendendo. Você chama fé. É você crer que Deus vai cumprir o que Ele é. Ele é o Jeová Jireh. A segurança. Ele é o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Nós aqui em Lagoinha temos tantas bandeiras. Mas temos essa bandeira que é o nome do Senhor. É o nosso estandarte. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo 17, versículo 15. Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Quando você enche seu peito, proclama essa verdade. Não é para ninguém sair, porque o melhor está para chegar. Fique em pé no seu lugar. E a última expressão que eu queria deixar aqui: Ele é Jeová Roi, que significa: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Vamos falar? O Senhor é o meu pastor. Jeová Roi. Vamos falar? Jeová Roi. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em João capítulo 10, o versículo de número 11,
João, capítulo 10, o verso de número 11, diz assim, Jesus falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus, capítulo 13, o verso de número 20. Hebreus, capítulo 13, o verso 20 diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna redenção. Nós começamos esse princípio hoje. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. 100 dias. 100 dias para experimentarmos o que talvez nunca tenhamos experimentado. 100 dias de uma vida de oração. Você, meu irmão, não pode, de forma alguma, deixar de participar. Levante a mão do santo que está aí. Ore comigo dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és, Senhor, justiça nossa. O Senhor é aquele que me santifica. O Senhor é a paz. O Senhor é quem me sara. O Senhor é meu provedor. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é o meu pastor. Nesta noite, mais uma vez, eu confesso que Tu és o meu Pai. Eu sou Teu filho e que me concede a graça de viver para o Senhor, para o Teu reino e para a Tua glória. Que nestes 100 dias eu possa, Senhor, crescer na minha vida de oração, no meu relacionamento com o Senhor, e que Teu Santo Espírito possa sempre me lembrar que eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou, que eu tenho o que a Tua palavra diz que eu tenho, e que eu posso o que a Tua palavra diz que eu posso. Amém? Quem recebeu entendimento, compreensão, aplauda aquele que é digno de toda glória. Viva esta palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Daqui a alguns minutos nós vamos terminar, mas eu peço que você saia só quando terminar, porque senão você vai perder. Vamos assentar. Nesse instante, nós vamos fazer algo. Nós acabamos de dizer: Jeová Jireh, Ele é o nosso provedor. E nessa questão da provisão, Ele estabeleceu princípios. E à medida que eu coloco esses princípios em prática na minha vida, eu experimento essa realidade. Nós vamos trazer agora no altar nossos dízimos, nossas ofertas. Com os dízimos eu expresso a minha fidelidade a Ele. Com as minhas ofertas eu expresso a minha generosidade. Ontem eu estava lendo sobre a situação tão terrível que está acontecendo na Síria. Mais de 100 mil mortos. Crianças passando momentos terríveis. E num país próximo à Síria, em campos de refugiados, nós temos nosso missionário ali, cuidando desses refugiados. Ele é mantido pelos dízimos e ofertas que são colocados no altar. Mas não apenas ali. Algo que você tem que ter sempre no seu coração é isso:
o privilégio que Deus nos dá. Nós não somos donos de nada. Tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Queria chamar o pastor Jairinho Félix aqui. Ele vai cantar uma música. E enquanto ele estiver cantando, nós vamos ministrar ao coração do Pai. Quando nós vamos trazer nossos dízimos. A 10ª parte de tudo que Deus nos confia é o dízimo do Senhor. É o dízimo. Nossas ofertas expressam generosidade. Por isso, levante uma das suas mãos e diga: Senhor Deus, eu te agradeço, porque eu sou o teu filho. E nesta hora, eu tenho aprendido. Tu és Jeová Jireh. Tu és o Deus da provisão. E eu quero ser fiel ao Senhor, te honrando, com alegria. Quero deixar no teu altar os meus dízimos e com generosidade as minhas ofertas. Em teu nome. Amém. Se você não veio preparado para esse momento, tanto no envelope quanto no jornal, você tem o nome dos bancos que a igreja tem as suas contas. Este é o último domingo do mês de setembro. Se você não trouxe seus dízimos ainda, faça-o. Deixe Deus, semeie. Experimente a provisão dEle. Experimente a alegria. E você vai fazer com muita fidelidade e generosidade. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o melhor para o Senhor. Amém. Enquanto o pastor Jairinho estiver cantando, faça o seu melhor para a glória do Pai. Aleluia. Graça e paz, queridos. Vamos adorar o nome do Senhor. Diga para o teu irmão: Lodebar já passou. Agora você está na casa do rei aqui na Lagoinha. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Vamos cantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar? Cadê as palminhas assim, ó? Lodebar, terra de tristeza e dor, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Lodebar, terra de humilhação, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita: mudei. Sabe pra onde? Pra casa do rei. Cadê as palminhas assim, ó? Já saímos de Lodebar, estamos na casa do rei. Lodebar, terra de humilhação, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Lodebar, Lodebar, terra de tristeza e dor, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Vai, Guilherme. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita:
Uma mensagem. Lodebar era uma cidade onde morava um moço chamado Mefibosete, que tinha as pernas não funcionavam. Vivia ali, seria seu fim. Mas Davi o restaura, traz para a casa do rei. O pastor Jairinho vai cantar uma outra música, mas antes nós vamos orar aqui. Levante as suas mãos. Pai, santificamos, ó Deus, o que teus filhos têm colocado no teu altar. Senhor, que todos esses recursos possam alcançar milhares e milhões de pessoas. Senhor, ó Deus, que abençoamos os irmãos que hoje assim fizeram. Aqueles que durante a semana estarão fazendo os depósitos bancários. Invoco o teu nome, Pai, para que com fidelidade teus filhos se alegrem em ti e alegrem o teu coração. Em teu nome. Amém. Vamos nos colocar em pé nesse instante. Segure a mão do irmão que está aí ao seu lado. Olhe para mim. Não existe uma pessoa sequer sobre a face da terra que não precise experimentar um novo nascimento. Ninguém te ama mais do que Jesus. Tudo que você ouviu aqui nesta noite sobre a oração tem uma resposta. E a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira oração que você deve fazer, e essa oração Ele tem prazer em responder, é salvar você, é perdoar você. Quem sabe você tem vivido como nessa cidade lá de Lodebar, vivendo em ruínas. Talvez tudo que você ouviu, você já tinha ouvido, mas você pôde ouvir hoje o quanto que Deus se importa com você, o quanto Ele te ama. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você que me assiste fora deste templo, não sei onde você está, mas eu sei que mais perto do que a minha imagem na tela do seu televisor, está o Senhor. Você que me ouve pelo rádio também, eu sei que o Senhor Jesus está aí. E eu sei que hoje pode ser o dia da sua salvação. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, mas acabou se desviando. Coisas que aconteceram, entristeceram você, Satanás achou brecha e roubou de você a alegria de ser crente. Hoje é o dia da sua volta. Pai nosso que estás no céu, que você possa experimentar novamente a alegria de chamar Deus de Pai e de viver como filho. Em João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Feche os seus olhos. Ore comigo, com os olhos fechados, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, eu preciso da salvação. Eu ouvi que Tu és o Salvador. Eu abro o meu coração e eu te convido, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu quero voltar na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir a oração, eu quero orar sozinho por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele.
Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que hoje vem para os caminhos dele. Ou você que volta para ele se reconciliando. Eu quero orar. Por isso eu peço que você, sem constrangimento algum, levante uma das suas mãos mais alto que você puder. Eu quero ver sua mão levantada. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com ele. Levante sua mão bem alto, bem alto. Eu quero orar por você agora. Isso. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir algo. Enquanto o pastor Jairinho estiver cantando uma música, todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu vou orar por vocês agora. Deixe o seu lugar e venha. Todos que levantaram suas mãos, venha cá na frente. Todos vocês. Esta é a hora de Deus para você. Vem, vem. Esse é o momento de Deus para você. Vem, 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 vem. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Vem, vem. Se o mar me submergir a tua essa é a hora de Deus para você. me traz a dor pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a forma pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Todos vocês que estão aqui, fiquem em pé. Podem ficar em pé. Chega aqui bem próximo de mim. Pode chegar. Chega aqui. Pode chegar. Podem aproximar. Você que está aí no seu lugar. Mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui.
Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem eu vou fazer a minha decisão. Essa é a hora de Deus para você. Venha também. Tudo vai ser diferente agora. Porque quando você disse: Jesus entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais vai sair. A igreja estenda as mãos sobre estes que estão aqui. Pai, esses corações ouviram a Tua palavra. Teu Santo Espírito vivificou a semente nesses corações. Eles estão rendidos aqui no Teu altar. Nesta hora, na autoridade do Teu nome, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas, da culpa, Senhor. Ó Pai, que nesta hora esses corações sejam transformados, ó Pai, pelo poder que o Senhor alcançou para eles no Calvário, trazendo-lhes o perdão, trazendo-lhes a nova vida, que possam hoje, agora, experimentarem um novo nascimento. Pai, que experimentem viverem a partir de hoje, para o Senhor, para o Teu reino e para a Tua glória, em Teu nome, amém. Da vida de vocês, todo o poder das trevas foi quebrado. Tudo para vocês é novo agora. Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Agora você vai viver, é uma paz que você começa a experimentar. Não pense que isso vai demorar para acabar, que não vai demorar, vai ser para sempre, nunca vai acabar. Tudo será novo.